todas as crises são oportunidades para o eu, ou se enclausurar dentro de um casulo e chafurdar na lama da reclamação, das críticas, do medo do futuro, medo de falhar, medo de não conseguir se superar, ou então ele sai do casulo e, como uma pequena borboleta, começa a bater suas asas, mesmo que tenha risco de encontrar um predador como um pássaro, ou então sofrer os danos de uma chuva ou de uma tempestade. Quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Não é possível nós superarmos as crises e escrevermos os capítulos mais importantes da nossa história, nos momentos mais difíceis, se o nosso eu não aprender a pilotar a aeronave mental. O problema é que nós aprendemos a dirigir veículos, a dirigir aeronaves, a dirigir empresas, mas não aprendemos a dirigir a nossa própria mente. E para usar a crise como oportunidade criativa, o nosso eu tem de aprender a preservar o cérebro. E quais são as ferramentas ou antiferramentas que fazem com que nós não preservamos o cérebro e não consigamos encontrar respostas inteligentes nas situações de crise, nas situações estressantes? Como eu digo no livro Gestão da Emoção, número 1, sofrer por antecipação. Quem sofre por antecipação faz o velório antes do tempo, esgota o seu cérebro, é um carrasco de si mesmo. Número 2, ruminar perdas e frustrações. Nós nunca consertamos o passado. O passado é inconsertável, usando uma palavra impactante. Nós só conseguimos mudar o presente e o futuro, mas é quase que inacreditável que as pessoas chafurdem na lama das perdas, frustrações, mágoas, dificuldades e até crises e humilhações que passaram. Número 3, terceira ferramenta que esgota o cérebro e impede-nos de ser inovadores, criativos e empreendedores. Cobrar mais dos outros e cobrar mais de si. Quem cobra demais dos outros e cobra demais de si está apto para trabalhar numa financeira, mas não para ter uma bela história de amor. Então é muito importante que o nosso eu entenda que é possível provocar os outros a dar o melhor de si. Elogiar cada pessoa que falha, estimular a equipe a não ter medo de falhar, estimular os nossos colaboradores a se interiorizarem, a serem mais ousados, a andar por ares nunca antes respirados. Isso não é cobrar, isso é extrair o ouro que está dentro deles. E também não cobrar excessivamente de si. Quem cobra demais de si aumenta os níveis de exigência para ser feliz, relaxado e realizado. Reitero, se torna carrasco de si mesmo. Aí vai desenvolver aquela síndrome que eu descobri e eu tive a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela. Síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais é uma bomba contra a saúde psíquica. Quem pensa excessivamente, usando a área de vocês, contabilidade, é um péssimo contador do território da emoção. Pode ser um excelente contador das empresas, pode ser excelente para a sociedade, mas será um algoz de si mesmo, um carrasco de si mesmo. Por isso que os melhores profissionais estão adoecendo. Eles se esquecem, de proteger a sua emoção, de ter um caso de amor com a sua saúde psíquica. Então, por favor, síndrome do pensamento acelerado, ela é produzida pelo excesso de informação, pelo excesso de uso de smartphone, excesso de trabalho, excesso de atividade. E uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. E isso tudo é gravíssimo. Esgota o cérebro dos nossos filhos, preparando uma geração para os psiquiatras e psicólogos clínicos. Criança e adolescente tem de ter infância, tem de se aventurar. E você também, desacelera o seu pensamento. Reitero, como digo no livro Gestão da Emoção e no livro Ansiedade, como enfrentar o mal do século. Abrace mais e julgue menos. Por favor, sorria e dê risadas também da sua estupidez, da sua incoerência, de alguns medos. Não leve a vida a ferro e fogo. Contemple o belo. Faça das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Role no tapete com os filhos. E não tenha necessidade neurótica de mudar os outros. Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Essas são algumas ferramentas que você pode aliviar o seu cérebro.